Podemos agora? Agora vai tacar fogo, hein, Reginaldo? Isso, que soem as trombetas do Apocalipse. Chegou a hora dela, a nossa musa da Jovem Pan News. Quem foi? Ele tá fazendo gracinha. Tá impossível. As trombetas do Apocalipse. Você ia falar. Você gosta de ficar me zoando. Posso errar aqui? Não pode errar uma. Eu não posso errar uma. O Emílio é o mestre, mano. Lá vem o velho. Grava tudo de uma vez. A Gagá. Não, o Gagá foi por tua conta. Não. Não posso dar uma engasopadinha. Não, pode sim que você é o mestre. Você grava tudo de primeira. Que vem o Ju Cabaleiro. Vem o Bola 7. Não, o Puff. Você dá uma engasopadinha, ela vem. O Ju Cabaleiro lá do fim da escola. O maconheiro da Zona Norte. Isso quando não faz reels com a nossa... O Zé Droguinha da Zona Norte. O maconheiro de Pirituba vem. Agora virei o Zé Droguinha agora. Zé Maconha. De Pirituba. Agora é Pirituba. O Morgado vendeu muito lá. Pirituba é O quê? Luqueca. Morgado? Beijo. Passava o chapéu. Pirituba, mano. Morgado é sucesso. Total. Melhor stand-up do Obrigado, Brasil. Maior imitador. Kalina Sabrino, vamos às notícias. Emílio Surita, vamos então às notícias. Muito boa tarde para vocês. Eu começo com uma boa notícia. Olha só, apesar das trombetas, eu começo com uma boa notícia de economia. Já, inclusive, vou pedir ajuda ao meu amigo Samidana. Segundo dados do IBGE, o setor de serviços no Brasil teve uma alta de 10,9% no ano passado, superando as perdas de 2020. Olha só que bom. Até porque a queda há 2 anos foi amarga, foi recorde de 7,9%. Ainda segundo o IBGE, essa alta expressiva de 2 dígitos de 2021 se deve exatamente a isso. A base de comparação é ruim, já que o setor de serviços foi o mais afetado em 2020 por causa da pandemia, sabemos muito bem, né? Só recordando que este setor é o que mais emprega no Brasil e envolve uma grande variedade de negócios, incluindo bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais, enfim. A pesquisa também mostra que os principais responsáveis por essa elevação são negócios relacionados à digitalização de empresas, que dependem menos da circulação de clientes, já que vários locais ficaram fechados lá em 2020. Aí, Sami, sobre esses dados, são positivos. E a perspectiva para um futuro, assim, breve, é boa também? Muito obrigado. Tudo. Tá falando Você com o tá Nilson? muito engraçadinho. O palhaço carequinho. Muito alegre. O Morgado sabe, ele olhou lá, nossa cançãozinha lá. Tá subindo. Aê, alegria, Morgado. Alegria, nós é sócio. Nós é sócio. O quê? Meu Deus! Tá falando das ações. É uma né? coisa. Vamos lá. O que acontece? Segredinho na mesa. Não se mete não, vovô. Você e o Zuzu estão... Segredinho. A gente sabe, a gente sabe. Você e o Zuzu estão ligado de vocês e o Sam é nós. Zezinho Nunu. Ah, sim. É um gás. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente teve a Kalina fala, o setor mais importante, 70% do PIB, é isso. E a gente recuperou. Então, uma ótima notícia. A maior parte dos subitens, né? Que são subsetores que compõem o setor de serviços, já estão à frente da pandemia, já recuperou. Alguns não, por exemplo, restaurantes sofreu muito, restaurantes, hotéis. Eles, mesmo com essa alta, ainda estão 11% atrás do período antes da pandemia. Calcinha, lembra o calcinha que a pizzaria tinha que abrir das 10 da manhã às 4 da tarde? Esse horário bosta. Todo mundo come pizza esse horário. Lembre-se. O vírus tinha um calendário. A pizzaria quebrou todas as pizzarias. O horário da pizzaria era de 10 da manhã às 4 comer pizza, café da manhã. Aí o cara fala, vocês estão loucos. Não, é só esse horário. O que mais, Sami? Não, e aí tem setores como esse de tecnologia da informação, softwares, que avançou muito. Mas existe essa desigualdade na recuperação. Esse ano deve continuar crescendo, porque os bares, a gente teve perdas de emprego, mas eles estão retomando. Agora, a gente espera que não tenha nenhuma... Safra foi boa também, você viu a safra? Do ano passado foi excelente. Foi excelente. Esse ano eles... Ninguém falou aqui. Não, falamos 10 Não. mil vezes. Não, aqui nada. Eu não lembro. Eu fiz uma websérie muito legal aqui em parceria com a Jovem Pan sobre a soja. Raio-X da soja. E você viu que Indico todo mundo a assistir, tá bem Estive na legal. B3. Da mandioca de Brás. Estive na B3 também, que eu também vou. Tem o jardim lá. Os gringos enfiaram 8 bi de dólar em janeiro aqui. Que ajudou muito. Ajudou o quê?
Porque quando entra o fluxo de dólar, você tem financiamento dos negócios, né? Alguém precisa financiar. A gente, às vezes, tem a capacidade de produzir, mas às vezes falta Então, mas é dinheiro. porque o juro subiu ou porque o cara está acreditando na economia? As duas coisas. Quando você investe em bolsa, você não está capturando os juros, mas você acredita nas empresas. Começou a desvalorizar tanto as empresas e também as ações que o Green falou, agora está barato para ir para o Brasil. E o mercado americano, principalmente em janeiro, foi mal, o mercado acionário americano. Agora, a gente tem um juros altos. Mas você lembra que ano passado, ninguém imaginava que a gente ia conseguir crescer perto de 5%, que é o que aconteceu. Esse ano estão falando em 0,3%, que é um PIBinho. Mas a China pode surpreender e nos ajudar a sair de um PIBinho para um PIB médio. Então os economistas erraram muito ano passado. Não, economista só erra. Só erra. Você tem uma revista, vem dar uma trombetada. Tem uma capa que, se eu não me engano, é de um exame antigo que fala: os economistas preveram 9 das 2 crises que aconteceram nos últimos X anos. Erra muito. Sim. Não é? Mas você acerta. Não, erro também. Você é bom. Não, você é bom. Quando o economista erra, todo mundo fica, errou. Agora, o sensitivo erra, ninguém fala nada. Se ele acertar uma de 100 previsões, aí é o contrário. Mas o erro faz parte da vida. Faz parte da vida. Depende pra quem, né? Tem gente que, de futebol tem não gente que faz uma. Depende também do tamanho do erro. Por isso que não é bom prever nada. Eu entendo. O que foi, Karina? Por isso que não é bom prever nada, né? Sei lá. Mas o cara é economista, pô. O cara tá aqui pra isso. Ele pode dar os indicadores. Essa é a frase dele. O mercado antecipa. Agora, Você também tem informação antes, tem que passar. Você não viu? Todos erraram. Do PIB, ele falou que todos erraram o PIB. A maioria errou. Deve ter, talvez alguém acertou. E o Sardenberg? Sardenberg. Não, ele. Sardenberg. Parece o Chaves. É um cara muito legal. Camarote. É um velhinho muito simpático. Muito simpático. Já joguei futebol com ele. Não, mentira. Mas fez um gol de cabeça. Ele ficava muito na banheira. Não voltava pra marcar. Você me deu uma tesoura nele, nunca mais voltou. Eu jogava mais solto. Tá meio manco. Falso 9. Eu jogava pela ponta, usava velocidade também. Que é futebol da Globo News? Não, isso antes. Tem alguns amigos. No PlayStation 2. Mas o Sardenberg, um carinho, um beijão pra ele. Mas ele não é economista, ele é um jornalista, ele é formado em senhorzinho. Mas a especialidade dele é traduzir. Ele, por exemplo, o Sardenberg mesmo não faz métodos matemáticos até onde eu sei. Porque ele não é formado em economia. Mas ele pega... E o camarote? Não, vocês vão falar o que agora? O camarote é bom, olha o camarote. Papo. Falar o que? Da Globo News agora? O camarote é bom. Olha, Nossa, que saudade. Comigo, toda a convivência que eu tive lá era boa. Claro, tem gente que concorda mais com as suas ideias, tem gente que discorda, mas isso é comum na vida, aqui também acontece isso. Nunca, pra mim, que tinha um cargo baixo lá, nunca pediram, fala isso ou fala aquilo. Mas você fazia um programa lá às 3 da manhã também. Triste. Agora você é feliz. Agora você é animado. O programa dele começava às 3 da manhã e ao vivo. O Sam também é mais da hora aqui. Não, é diferente. Mas a Globo News eu tinha o programa do Prime Time, às 9 da noite. Aqui também. E acabou o programa. Acabou o programa. Teve uma mudança. Acabou o programa, que era o Conta Corrente. Mas o Jornal da Globo era muito tarde. Eu ficava cansado. E eu fazia um programa que chamava Hora 1. Eu tinha que chegar às vezes 4 da manhã. Tá vendo? Era muito triste. Tá vendo? Muito você é mais feliz agora. Muito bem. Vamos lá. Tá, essa é a sua vida. É o podcast do Sammy. Vamos lá, o que mais? Triste, bom, gente, então, continuando aqui. Olha, na sexta-feira passada eu trouxe aqui que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinaram uma portaria que institui um reajuste de 33,24% no salário dos professores da educação básica de todo o país, das redes públicas, estaduais e municipais. Então, com a nova portaria, o piso salarial da categoria passou de um pouco mais de R$ 2.800 para um pouquinho mais de R$ 3.800. Bom, como era esperado, esse reajuste, então, provocou resistência, tanto de governadores quanto de prefeitos. Tanto que agora a Frente Nacional de Prefeitos se manifestou contrária, disse que este aumento é impraticável na maioria das cidades brasileiras. Agora, o grupo de prefeitos quer analisar junto à Justiça se há legalidade nesta decisão. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, a medida pode impactar em cerca de 30,4 bilhões de reais nos cofres dos estados e municípios, que são os responsáveis pela maioria dos salários da categoria. Então, para os gestores, o reajuste é sim necessário, mas precisa ser justo e num valor que as prefeituras consigam pagar. Enfim, um imbróglio, um ano eleitoral que precisa ser resolvido e a gente segue acompanhando.
Eu não sei se vocês viram que ontem, novamente, o ex-presidente Lula deu uma entrevista para uma rádio lá de Pernambuco e falou novamente sobre regulamentar a imprensa. Falei mesmo. Foi durante essa entrevista à Rádio Clube. Então, para ele é necessário estabelecer determinadas regras de civilidade nos meios de comunicação. E não há, segundo ele, possibilidade de censura. Ele disse: não falem de censura para mim. Eu quero a liberdade de imprensa. Liberdade em que a imprensa fale o que quiser, mas que também seja respeitado o direito de resposta. Foi isso. Mas isso já tem, já existe. Até aí tudo bem. Aí Por ele isso falou que a gente fica sem entender o que ele quer dizer. Quer censurar. com O cara tá dodói, que todo mundo meteu o pau nele, meteu o pau no governo Dilma. O cara tá dodói. Ele fala que ele é censurado. Como o cara é censurado se o cara deu entrevista na cadeia? Tem dó, velho. É um caminho perigoso. As pessoas confundem o direito de falar com não ter lei. Você pode falar o que você quiser. Tem que ser assim. Mas você agora, se você responde feriu e cometeu algum crime, você responde Isso por já isso. acontece. Não, mas mas a ele- proibição de não é essa falar pega. é muito perigoso. Você não tá entendendo. Regulamentar. Tá no plano do Jaiminho. Então, mas Tá no censura. plano. Tava no plano Mas do Jaiminho. o que é regulamentar? Atualmente, a mídia já é regulamentada, né? Atualmente. Não, é ele a quer concessão mudar pública, isso, tem né? as regras. Sim. O que ele quer, eu acho, é criar uma comissão. Dele, Tem uma Anatel. Precisa Julgadora. criar uma comissão julgadora Isso. que vai falar: olha, Vai decidir. o pânico aqui Já era. passou um pouco dos limites. Aí você bota o terninho, vai lá, e não sei o Não que. pode, começa tirando o anão do pânico. Aí depois a gente não pode mais fazer graça com o presidente. Aí Então assim é que isso vai. aí, a regulamentação. É uma censura. É uma seria. grande É agenda. óbvio. Pois é, é e óbvio. ele insiste nisso, né? Todas as entrevistas, praticamente, ele menciona Maravilhoso. esse assunto. É. Atenção. Atenção que vem aí a regulamentação da mídia. Pois é. Pode escrever. Bom, aí agora eu finalizo com uma boa notícia, pelo menos para o estado de São Paulo. Após 2 meses em alta, o estado registrou por 8 dias seguidos queda no número de internações por Covid. De acordo então com a Secretaria Estadual de Saúde, nesta semana o estado apresentou uma queda de 17% na média de novas internações, depois do pico na última semana de janeiro. Então esta é a primeira queda desde o início de dezembro, quando a Ômicron foi identificada no país. Atualmente, o estado tem uma taxa de ocupação de UTIs em 70,2%, uma taxa ainda alta se considerar que a gente chegou ali a menos de 25% em novembro de 2021, mas uma queda também em relação ao início do mês, quando atingiu 75%. Então, segundo o comitê científico, apesar dos índices ainda serem altos, indicarem atenção, o pico da Ômicron deve ter ficado em janeiro e a tendência é que agora esteja caindo. Já foi o pico. Já foi. E o pico do Mandetta? Eu tô esperando. Tem boa notícia. Nova York, lugar fechado, não é mais obrigatório usar máscara. Eles estão suspendendo restrições em vários lugares do Em mundo. vários países, né? Em vários Também países. Na Europa também bastante. Parece que agora vai, hein, Sami? Ai, que seja, né, gente? Que seja, né? A gente tá precisando. Não é? Precisa ir. Acho que já era. Não dá Tomara a pra Deus. continuar assim. Tá muito complicado, né? Isso. Tudo bem? Ó, falou baixinho. Falou baixo. Falando baixinho. Por que você falou baixo? Desabafinho. É porque eu Tem que tava tá- aqui gerando o gráfico do índice de preço Faz dos muita Estados coisa Unidos. Você não liga muito pro programa plano. Não é. Não, Ele liga é assim, um passatempo. Deixa eu falar. Ah, Tem ele um faz programa. concentrar mais. Eu tenho um programa horário de às almoço 12h30 e que eu faço a arte. Aqui a gente tem uma equipe grande. Agora tá Lá tudo- eu tenho que gerar os gráficos, buscar os dados, tudo. Só que os dados saem esse horário. Entendi. Então, eu tenho que ficar meio que fazendo a O produção. que tem de bom aí que você vai falar hoje? Saiu a inflação americana, tem os dados de serviço. Quanto aí, deu lá de inflação? 0,6 no mês. Caramba. No mês. É bem alto. Bem alto. Em janeiro. Preocupa bastante. E aí tem que sazonalizar, dessazonalizar, porque às vezes tem meses que são tipicamente maiores, então tem que fazer essas contas. Só que não é só fazer a conta, tem que pegar o dado, verificar se está certo, depois tem que gerar o gráfico. Aí eu fico no programa aqui para gerar o gráfico no padrão da Jovem Pan, porque não posso pôr um gráfico do Excel. Então eu fico aqui conversando com as pessoas. Então eu sou né? Você faz muita coisa. Eu acho que você é o único homem do Não, que eu planeta tava- que consegue fazer várias coisas Mal ao mesmo feitas. tempo. O Sami Mal trabalha. feitas. O Nas Sami, coxas, mas vai. você não Mas faz. sabe o que ele faz. Eu- Como ele assiste filme. Ele faz. Pô, Fazendo Você crochê. sabe- Tocando Não, piano. Ele toca piano e fica lendo a Ele legenda. toca ao mesmo tempo. Quando o filme é principalmente sério, porque sério são Você muitas acredita horas. que o nada, cara... sério? Tô falando pra Faz o você. gráfico e vê o vídeo. Não, porque uma das coisas do piano, agora eu tenho tocado menos, mas é muita repetição mecânica. Sim. Então são
exercício tem que ficar repetindo pra musculatura. repetição. Então você não tem que prestar atenção no exercício, tem que fazer. Só fazer. Então aí você fica prestando atenção no filme. Mas é que nem quando eu fui comprar minha máquina pra lavar roupa, eu perguntei, ela lava e seca? Ele falou, sim, mas não ao mesmo tempo. É verdade. Muito bem. Kalinex, muito obrigado pelas notícias. Tivemos aí um pequeno podcast com o Samidana. Exatamente. A vida de Samidana.